Amados irmãos, hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, dando continuidade aqui à série de mensagens que nós temos trazido sobre o livro de Gênesis. E hoje nós iremos falar sobre masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica. Hoje nós iremos falar sobre masculinidade bíblica e na semana que vem sobre feminilidade bíblica. E os irmãos vão entender qual é o propósito dessas mensagens. Eu quero fazer uma leitura apenas de um versículo no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu estarei lendo apenas o versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Que diz assim: E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Somente até aí. Amados irmãos, quando nós olhamos para a criação do homem, ou melhor, do ser humano, nós vemos aqui que Deus, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo grau de importância. O homem não é superior à mulher e nem a mulher superior ao homem. Os dois são importantes para Deus. Os dois são criação de Deus. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Porém, homem e mulher, embora tenham a mesma importância diante de Deus, mas eles são diferentes em sua natureza. Eles têm características diferentes. É por isso que no versículo 27, a Bíblia diz que homem e mulher, macho e fêmea. Então Deus, Ele criou seres com o mesmo grau de importância, porém com características diferentes. E nessas duas mensagens, que eu irei falar sobre masculinidade bíblica e feminilidade bíblica, a proposta aqui é trazer uma reflexão de que existem características que fazem com que o homem seja homem. E existem características que são nativas, são características da mulher. A grande questão aqui é que na nossa cultura atual, isso vem sido atacado. De maneira que as pessoas querem de alguma forma dizer que não existe mais essa ideia de que o homem tem um papel e a mulher tem outro papel. E aí nós vemos os dois extremos. De um lado, nós vemos ao longo de muitos anos, ao longo da história, o machismo. O que é o machismo? O machismo é a ideia de que o homem é superior à mulher. Então o machismo, o homem machista, ele trata a mulher com um grau de inferioridade, como se a mulher fosse abaixo dele, uma serva, uma empregada. Só que hoje nós vemos um outro extremo, que é o feminismo, que é o oposto do machismo. O feminismo, por sua vez, ele tem a ideia de que a mulher é superior ao homem. E aí nós vemos vários ideais que visam desconstruir aquilo que Deus estabeleceu. Ao ponto de dizer, não, a mulher ela não tem um papel específico, o homem não tem um papel específico, são iguais. Sim, eles são iguais em grau de importância. Mas a Bíblia diz que tem sim papéis distintos e cada um tem o seu propósito principal. Então a minha ideia aqui é mostrar que tanto o machismo quanto o feminismo são contrários àquilo que Deus instituiu. Deus, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea, seres diferentes, porém complementares, harmônicos. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua natureza. E é isso que nós iremos meditar nesta noite. A grande questão aqui é que a questão do feminino, a feminilidade, que é algo que eu vou falar na semana que vem, é algo que é celebrado. Você vê vários produtos
campanhas de marketing e muitas coisas que visam celebrar a questão do feminino da mulher. As mulheres, elas têm orgulho de dizer: eu sou mulher, eu sou feminina. Você vê lá as propagandas, os comerciais de produto, de cremes, de produto para beleza, porque ser mulher é bom, ser mulher é importante. Sim, a questão do feminino, ela é celebrada e é incentivada. E de um certo ponto, a questão do feminismo até passa do limite. E depois nós iremos falar sobre isso na semana que vem. Mas a grande questão é que, enquanto a feminilidade é celebrada, a masculinidade, ela está sendo cada vez mais oprimida. Está desaparecendo. Homens de verdade está se tornando algo raro de encontrar. Justamente porque, com esse forte movimento do empoderamento feminino, os homens, eles têm perdido as suas características. As suas características que fazem do homem, homem, ela tem sido sufocada. E nesta noite nós queremos refletir sobre isso. Que nós, homens que estão aqui e que vão ouvir essa mensagem, tanto os irmãos que são adultos, que são homens formados, senhores, como também jovens, adolescentes, crianças, nós precisamos incentivar a masculinidade. Nós precisamos ensinar e incentivar o homem que ele é diferente sim da mulher. E o homem, ele tem características que Deus colocou em nós, e são características importantes. Daqui a pouco eu vou falar sobre características da masculinidade bíblica. Tudo que eu vou falar aqui é à luz da palavra de Deus. Mas antes de eu falar sobre as características da masculinidade bíblica, antes de falar o que é ser homem na perspectiva de Deus, eu quero falar o que não é ser homem. Coisas que não demonstram masculinidade, porque o inimigo, ele distorce aquilo que Deus instituiu. Ele distorce aquilo que Deus implantou. Então o inimigo, ele pega características e ele diz: olha, isso daqui é ser homem. E não demonstra necessariamente que aquilo é característica de um homem. Por exemplo, quero falar aqui algumas coisas que não demonstram masculinidade. Primeiro, machismo. Como eu já falei aqui, que é a ideia de que a mulher é inferior ao homem. Algumas pessoas falam que a Bíblia é um livro machista. Errado. A Bíblia não é um livro machista. E para você entender que a Bíblia não é um livro machista, olhe para Jesus. Porque o Senhor Jesus é o personagem principal da Bíblia. O Senhor Jesus é o Verbo encarnado. Ele é Deus se apresentando para nós. Quando João diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas através do Filho nós pudemos o conhecer. Então, como que nós sabemos como que é Deus? A forma mais rápida é olhando para Jesus. Então, a Bíblia é machista? Não. Como que eu sei disso? De uma forma rápida. Veja como que Jesus tratava as mulheres. Veja o amor que ele tratava as mulheres. Por exemplo, naquela sociedade machista, naquela época que Jesus veio, que as leis, elas eram apenas para prejudicar a mulher. Quando aqueles homens vêm com aquela mulher para apedrejá-la, dizendo que ela tinha sido pega no ato de adultério. A lei dizia que se alguém fosse pego em adultério, era para os dois serem mortos, o homem e a mulher. Mas eles só trouxeram a mulher. Cadê o homem? Machismo. E aí Jesus, quando eles vêm para Jesus e diz: olha, essa mulher pecou. A palavra diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus fala: não. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Depois que eles foram embora, Jesus falou para a mulher: vai e não peques mais. Ele protegeu ela. Ele corrigiu ela. Mas ele fez isso com amor. Poderia dar vários exemplos de como Jesus tratou as mulheres com amor e com respeito. Então a Bíblia não é um livro machista. Segunda coisa que não demonstra masculinidade é o homem ser um ogro. Ogro. Sabe o que é ogro? Assim me dá risada. Sabe o que é ogro, irmão? Para você saber o que é ogro, lembra daquele personagem, o Shrek, do desenho? Vocês conhecem, sei que vocês conhecem. Aquele desenho lá, eu não gosto muito dele, tem muita bobagem. Mas só para você entender. Como que você resumiria o Shrek? Ele é um ogro. O ogro, ele é porco e mal educado. Então, homem, para ser macho, ele não tem que ser alguém que não tem higiene.
E nem tem que ser mal educado. Não, homem que é homem, o camarada não toma banho, o camarada cheira mal, o camarada, a casa dele é uma bagunça, é casa de macho, é bagunçado aqui o negócio. Aquele, não, isso daí não demonstra que você é macho, não, irmão. Demonstra que você é meio porco. Demonstra que você é descuidado. Não cuidar da higiene não demonstra que é macho. Outra coisa, ser mal educado, grosseiro, não, comigo é assim. Falou um A, já falou ABCD. Não demonstra também que você é masculino, que você é homem. Demonstra apenas que você é mal educado, que você é grosseiro. Outra coisa que não demonstra masculinidade é alguém ser violento. Não, homem que é homem é aquele cara que ele não foge de briga. Se olhou torto para ele, ele já vai para cima. Quantos homens que tiveram a sua vida destruída por causa dessa ideia? Que o macho, ele nunca pode fugir de briga. O macho, se alguém olhou torto para ele, ele tem que encarar. Se alguém falou alto com ele, ele fala mais alto ainda. E eu me lembro, há alguns anos atrás, de um irmão, obreiro da igreja, tinha um comércio. E aí teve alguma briga lá no comércio dele. E aí a pessoa que estava lá, não crente, falou para ele: eu quero ver se você tocar em mim, se você é homem. E aí o irmão ficou nervoso e falou: eu te mato. Ele: eu quero ver você matar se você for homem. E aí foi o irmão, o presbítero, pegou a arma e matou o rapaz. E aí teve que fugir para o meio do mato, depois foi preso. Agora você veja que destruição para a vida dele, para a família dele. Apenas para supostamente defender uma masculinidade, ao qual isso não demonstra masculinidade. Um homem, para ser homem, não tem que ser o camarada que nunca foge de briga, que qualquer coisa ele quer ir para cima. Isso não demonstra que você é homem. Simplesmente demonstra que você não tem equilíbrio, que você não tem controle, que você é violento. Porque existe sim momentos que o homem tem que deixar para lá. Existem sim momentos que é melhor você não ligar. Por exemplo, o homem perfeito, Jesus. Jesus é o homem perfeito. Teve momentos que as pessoas prenderam Jesus e iriam jogar ele num abismo. Ele poderia falar: eu quero ver você jogar. Eu quero ver quem vai pegar em mim. Quem pegar em mim aqui, eu vou correr atrás dele de pau. Jesus poderia dar um de machão, né? Mas não. Quando pregaram ele, foram jogar ele no abismo, a Bíblia diz que ele saiu escondido no meio deles, irmão. Ele fugiu. Jesus fugiu. Mas era homem, cabra macho, mas ele fugiu. Por quê? Porque ele tinha um propósito maior para fazer. Mesma coisa o homem. Às vezes você vai se envolver numa briga. Ah, eu vou ferir esse cara, eu vou matar ele. Mas você se esquece da sua família, que vai ficar na mão, que vai ficar abandonada. Então, ser homem, ser violento, não demonstra que você é macho, que você é homem. E para finalizar, as características que não demonstram que alguém é homem é ser pervertido sexualmente. Para o mundo aí fora, homem que é homem, qualquer mulher que passar na frente dele, ele não deixa passar. Esse é homem. Não, isso não demonstra que você é homem. O camarada é homem, qualquer mulher olhou para ele, ele não deixa passar, porque ele é macho. Não, significa que você é pervertido sexualmente. E isso, irmãos, tem que ser ensinado desde a infância. Às vezes o pai vê lá o filho, começa na escola, tem várias namoradinhas, o pai acha bonito. Não tem nada de bonito, você está estragando o seu filho. Quando ele crescer, ele vai ter problema no casamento, nos relacionamentos, vai trazer sofrimento para ele, para a esposa, para os filhos. Então ser homem, ser pervertido, não significa que você é homem. Tem um texto muito bonito que diz em Provérbios capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quer ver uma coisa de homem de verdade? É você casar com a mulher e ficar com ela até o fim. Isso é ser homem. Um outro texto interessante está em Provérbios capítulo 30, versículo 18. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com uma moça. Aqui quem escreveu o provérbio, ele achava bonito, maravilhoso e até misterioso essas coisas que ele falou. E a última, o caminho do homem com uma moça, ou seja, o caminho de um homem com uma mulher, a jornada de um homem com uma mulher. Então ser pervertido sexualmente, ter várias mulheres, não significa ser masculino. Muito pelo contrário, a beleza de ser homem é em ser fiel à sua esposa, cuidar dela e dos seus filhos. E é isso que nós iremos falar agora. Então eu já falei aqui
de coisas que não demonstram masculinidade. Então agora eu quero falar sobre 3 características que fazem o homem ser homem de verdade, que demonstram a masculinidade bíblica, que demonstram que de fato você é um homem. Você pode falar grosso, se você se enquadrar nessas 3 características aqui. Primeira delas, homem que é homem, gosta de churrasco. Brincadeira, irmãos, tem nada desse daí. Mas é verdade. Mas, vamos lá. Primeira característica de um homem, na perspectiva bíblica. O homem, ele precisa ser provedor. Repita comigo. O homem precisa ser o provedor. Muito bem. Gênesis 2:15, amados. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Esse texto aqui, ele é um texto fundamental. Ele é um texto fundacional. Ele é um texto essencial. Porque aqui fala da criação do homem e imediatamente fala sobre o propósito pelo qual Deus fez o homem. Deus colocou o homem no jardim para lavrar e guardar. Então, 2 palavras-chave aqui que falam sobre a natureza do homem: lavrar e guardar. Lavrar aqui fala de trabalho. O homem, ele deve ser o provedor do seu lar. Todo homem, todo menino, todo adolescente, todo jovem, ele deve ter em sua mente que a sua prioridade é ser o provedor da sua casa, pois esse é um propósito central ao qual Deus criou o homem. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Paulo fala que ele trabalhava de dia e noite, para não ser pesado para ninguém. Então o homem, ele precisa ter essa mentalidade e essa consciência, que a prioridade de nossa vida é ser o provedor do nosso lar, é prover o essencial para a nossa família. Está dizendo aqui que a mulher não tem que trabalhar? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Não é isso, a mulher ela pode trabalhar, mas eu estou dizendo que você precisa entender que essa tarefa principal de ser o provedor do lar é do homem. Quando nós vemos hoje valores sendo invertidos, aonde o homem não trabalha, a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa, isso é valores sendo invertidos. Não foi assim que Deus criou. É óbvio que o ideal bíblico, e que nós iremos falar principalmente na semana que vem, era o homem trabalhar e a mulher ficar em casa, cuidar dos filhos. Haja vista que é muito difícil para uma mulher trabalhar, ser mãe e cuidar de casa. É possível? É possível. Muitas mulheres fazem isso, mas não é fácil. Então o ideal daquilo, o arranjo ideal no parâmetro bíblico é esse. Porém, nós sabemos que diante da situação econômica, nem sempre isso é possível. Então, as mulheres às vezes devem trabalhar. É necessário que a mulher trabalhe. Porém, a grande questão aqui é que os valores não podem ser invertidos. Não pode a mulher trabalhar e o homem ficar em casa. Eu não estou dizendo no momento de desemprego, que pode acontecer do homem perder o seu emprego e ele ficar em casa por um tempo. Mas eu estou dizendo que isso não pode se tornar o padrão. Esse padrão não pode ser colocado dessa forma, porque não foi assim que Deus estabeleceu. Paulo fala para trabalhar de dia e noite, se for necessário. É óbvio que nós temos que buscar o equilíbrio. Eu falei sobre isso na mensagem sobre sabedoria bíblica e sabedoria financeira, que nós temos que ter equilíbrio no trabalho. Temos que trabalhar, mas nós temos que entender que existem outros aspectos da nossa vida que nós precisamos dar atenção. Porém, o homem deve ter essa consciência. Presta atenção, Provérbios 24.
27 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Salomão aqui está falando que o homem, antes dele pensar em casar-se, ele precisa se programar financeiramente e em seu trabalho. Não quer dizer que você tem que casar com tudo pago, com casa própria, com tudo certinho. Quer dizer apenas que se você está pensando em casar, você já tem que ter a consciência que você vai ter que cuidar de alguém. Você, como homem, saiba que você, quando tira a moça da casa dos pais, você será o responsável por ela. Ela pode trabalhar para ajudar? Pode, mas você, como homem, tem que cuidar daquela mulher, daquela moça. É o seu trabalho. É por isso, irmãos, que aqui eu não dou nenhum incentivo para namoro sem propósito. Pessoa que começa a namorar e não tem um objetivo, começa a namorar só por namorar. Não. O namoro é uma preparação para o casamento. Quer namorar? Então já comece pensando no casamento. Se você não está pensando em casar-se, não comece a namorar. Porque namoro apenas para ficar beijando, amassando de lá para cá, dali para cá, totalmente contrário ao que Deus estabeleceu. Eu não vou nem entrar nesse assunto hoje. Mas de qualquer maneira eu quero que você entenda. Rapaz, você que é homem, jovem, quando você pensar em namorar, já pense: eu preciso cuidar dessa mulher. Quando eu casar com ela, eu serei o responsável por ela. Então aí você vai começar a se programar profissionalmente, financeiramente, para que quando você casar-se, você possa cuidar da sua esposa. Tem alguns rapazes que ele casa, e o camarada ele cuida mais do carro dele do que da esposa. Ele coloca um pneuzão no carro, uma rodona, um monte de coisa, e a mulher fica na mão. Não, meu querido, cuida da sua mulher, cuida dos seus filhos. Cada um tem um vício, o outro às vezes gosta de uma outra coisa, outra de outra, mas eu quero te dizer, quando você casou-se, quando você escolheu casar, você é o responsável por sua família. Lá em casa não é fácil, irmãos. Eu compro roupa para mim a cada 2 anos, mais ou menos, em média. Porque é muita mulher na fila, é a Eula, é a Laurinha, é a Rebeca. Então, mas faz parte, irmãos. Para mim eu sou o último a comprar, porque elas são a prioridade. Quando eu namorava com a Eula, minha mãe falava: rapaz, toma cuidado. Ela gosta de se arrumar, ela gosta de roupa. Eu falei: oh Deus, me dá graça. Deus tem dado graça, irmão, porque ela gosta. Então veja, o homem tem que cuidar da mulher. Você precisa ter essa consciência. Você é o provedor da sua casa. Então, 1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especificamente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o infiel. É pior que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui bem claro para não restar dúvidas. A primeira característica do homem é ser provedor. O homem deve ser o provedor de sua casa. E em muitos casos a mulher vai trabalhar para auxiliar o homem. Isso é natural. Isso acontece. Porém agora preste muita atenção, homens. Você, como homem, é o provedor do seu lar. É o seu principal trabalho. Mas a mulher está trabalhando para te ajudar. Então ela está trabalhando junto, para vocês dois juntos construírem a sua vida. Ótimo, isso é normal e faz parte. Agora o que não pode acontecer é o homem trabalhar, a mulher trabalhar, e além de tudo, só ela ficar com os trabalhos da casa. Por quê? Se a mulher está te ajudando a prover o necessário para a casa, que é essencialmente a função do homem, o homem também deve ajudar a mulher em alguma parte na tarefa dela. Porque imagine, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, só descanso, sento, vou mexer no celular e tudo na minha mão. A mulher trabalha o dia inteiro e quando ela chega é louça para lavar, casa para cuidar, filho para cuidar, é roupa para lavar, é um monte de coisa. Não é justo. Eu vou dar exemplo aqui da minha vida, irmãos. Hoje a Eula não trabalha, mas ela já trabalhou. E quando ela trabalhava, eu ajudava ela, irmãos. Lavava a louça, varria ali onde o padre passa, né? Só o essencial, passava um paninho. Ela chegava, estava mais ou menos arrumada a casa, mas aquela engambelada, mas arrumava. Pelo menos um pouquinho o homem tem que ajudar.
Ah, mas vai ferir minha masculinidade. Vai nada, amado. Você não vai deixar de ser homem, porque se você ajudar um pouquinho a sua mulher, em alguma coisa pelo menos, porque ela está te ajudando, vocês estão construindo sua vida juntos. Então um tem que ajudar o outro. Não vou nem aqui falar de economia doméstica. É fundamental, irmãos, que o casal, não existe o meu dinheiro e o dinheiro dela. O dinheiro é de vocês. Trabalha, junto que vocês dois ganhou, senta na mesa, olha, essas são as nossas despesas, isso é nossa receita, como que nós vamos administrar? O casal tem que ser unido, irmãos, no dinheiro também, em tudo. Não é o foco aqui hoje, mas apenas uma pincelada. Então, é importante que o homem seja o provedor de sua casa, mas quando a mulher trabalha, ele também tem que, dentro do possível, auxiliar a sua esposa. Segunda característica do homem é ser protetor. Eu falei que ele deve ser provedor. Segunda, protetor. Lá em Gênesis, o texto que nós lemos, Gênesis 2, versículo 15, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Guardar aqui significa proteger. O homem é responsável por proteger a sua esposa, por proteger a sua família. Proteção. Quando eu falo proteção, eu falo em 3 aspectos: proteção física, proteção emocional e espiritual. Deus colocou Adão no Éden e passou para Adão a responsabilidade de guardar o jardim. Adão foi colocado com a responsabilidade de proteger o jardim. Então, quando a gente fala de guardar, de proteger, o homem tem que ter essa consciência que ele é protetor. Proteção física, não preciso nem falar. Efésios 5,18 diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pegar a sua mão e colocar no fogo e ela começar a queimar, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua mão. Por quê? Porque vai ferir você. Então você cuida do seu próprio corpo. O mesmo cuidado que eu tenho com o meu corpo, eu tenho que ter com a minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Proteção física. O homem deve cuidar da sua esposa. Eu já vivenciei casos de famílias onde o filho, formado já, foi lá e agrediu a própria mãe. O pai não fez nada. É lógico que isso é um caso extremo, que para chegar numa situação dessa, de um filho agredir a mãe, muita coisa de errado aconteceu no meio do caminho aí. Mas o que me chama a atenção é que, como que pode o marido ver a sua mulher sendo agredida e ele não faz nada? Então o homem, ele deve proteger a sua esposa, como o seu próprio corpo. Então, proteção física. Segundo, proteção espiritual. Aqui vai a pergunta. Deus falou para Adão lavrar e guardar o jardim. Mas guardar de quem? Sendo que só existia Adão e Eva. Quem que era o risco? Qual era o perigo que Adão deveria cuidar? A serpente. O diabo. Algumas pessoas falam assim: foi a Eva que pecou. E aí foi lá e enganou Adão, tá vendo aí? É culpa da mulher. Sim, só que tem uma coisa: quem errou primeiro foi Adão. Porque se ele tivesse atentado, ele não teria deixado a serpente enganar a Eva. Ele não foi vigilante, ele não foi atento, ele não protegeu a sua esposa. Porque é Adão que recebeu a palavra de Deus dizendo: não tocarás no fruto. Foi ele que ouviu. Então ele era o responsável por cuidar, por ensinar, por guardar a sua esposa para que ela não fosse enganada. Mas ele não atentou. Eu não estou dizendo que todo erro que sua esposa fizer é culpa do marido. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo apenas que é dever do homem proteger a sua esposa, cuidar dela também espiritualmente. Não, a minha mulher é uma mulher de oração. Ótimo. Mas você como homem deve orar também. A minha mulher é uma mulher que busca Deus, mas você tem que buscar também. Minha mulher vai na igreja, eu levo ela e volto para casa. E aí ela fica lá orando por nós. Não, quem tem que vir primeiro é você.
É você que deve ser a coluna, você que deve buscar, você que deve dar o exemplo, proteção espiritual, orando pela sua casa, orando pela sua família. Isso é fundamental. Terceiro lugar, quando falo de proteção, eu falo de proteção emocional. Amado, preste muita atenção. É dever do homem ser firme emocionalmente. É uma característica do homem a resiliência. A mulher, ela é mais frágil que o homem emocionalmente e fisicamente também. Veja, eu quero ler com os irmãos 1 Pedro 3, versículo 7. Lá no finalzinho da Bíblia, amados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Preste muita atenção, homens, maridos e aqueles que não são maridos ainda, mas vão ser em breve. Ou não tão em breve assim, né? Nunca se sabe. 1 Pedro 3 e 7 diz assim: e igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O vaso mais fraco, o vaso mais frágil. Embora as feministas querem dizer que a mulher é empoderada, que ela é forte, tudo bem, a mulher deve sim se fortalecer, buscar o melhor para ela. Porém, naturalmente falando, a mulher ela é mais frágil que o homem, fisicamente e emocionalmente também. Então o homem, ele precisa ser a fortaleza do seu lar, emocionalmente falando. Você não pode permitir, meu amado, que quando alguma coisa dá errada, você desmorona emocionalmente. Porque se você desmoronar emocionalmente, a sua esposa vai desmoronar, os seus filhos vão desmoronar. A gente pode ficar abatido? Pode ficar frustrado em alguns momentos? Pode ficar nervoso? Pode, mas isso tem que passar. Você não pode permitir que isso vença você. Nós não estamos ilesos de momentos de fraqueza, mas nós precisamos vencer isso pela nossa família, porque a mulher, ela é o vaso mais fraco, ela é o vaso mais frágil. E eu já disse aqui em outras situações que nós vivemos, amados, um período aonde nunca na história as pessoas se tornaram tão frágeis emocionalmente. E aí vem a psicologia, e a gente tem que tomar muito cuidado com a psicologia, amados. Muito cuidado mesmo. Porque a psicologia, ela tem entrado na igreja. A psicologia é uma ciência a qual a origem dela é de alguém que não acreditava em Deus. Mas ela tem coisas que podem ser úteis, não estou desprezando aqui. A grande questão é que nós temos que ter vigilância para não pegar conceitos da psicologia e fazer como se eles fossem uma verdade absoluta. Deixa eu dar um exemplo. A psicologia diz que alguém está ansioso, está ansioso, está com ansiedade, coitado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Amado, ansiedade na Bíblia é pecado. Não estejais ansiosos por coisa alguma. A psicologia vai dizer que tudo o que tem de ruim na sua vida é porque alguma coisa lá atrás aconteceu. Então a pessoa fala assim, eu sou assim, eu sou um esposo grosseiro. Presta atenção aqui, que é forte. Eu sou um cara ruim, assim, difícil de lidar, é porque meu pai era assim também, então eu sou igual a ele. Porque a psicologia diz que é assim, é tudo lá, se você olhar para trás tem um motivo. Não, amado. O que aconteceu, aconteceu. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que aquilo que tem de ruim de nós não é por culpa do passado, é por culpa do pecado que habita em nós. Então eu vou vencer as minhas debilidades, as minhas falhas, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito de Deus, para que Ele possa fortalecer a minha mente e a minha vida emocional também. Então o homem, ele deve buscar em Deus, que ele precisa ser a fortaleza do seu lar emocionalmente. Coisa triste, amado, é quando o homem, ele cai numa depressão, ele cai numa dificuldade emocional. Isso é um peso enorme para a mulher. Então homem, cuida da sua vida emocional, tenha hábitos saudáveis, porque você é o vaso mais forte. Você tem que ser firme emocionalmente.
Ah, mas eu não consigo. Ore a Deus, Deus vai te fortalecer. Deus vai te dar graça. Quando alguma coisa dá errado, sua esposa ficar desesperada, você vai falar, não, calma mulher, vai dar tudo certo, Deus vai nos dar vitória. Esse é o papel do homem. Não assim, quando uma coisinha der errado, o homem, já era, acabou para nós, vamos perder a casa. Não, amado, seja a fortaleza do seu lar, seja a rocha, Deus vai te dar força e você vai ser o exemplo. Imagine, amado, eu estou aqui pregando para vocês. Imagine se eu chegasse aqui, irmãos, eu vou falar aqui, mas eu não sei se isso daqui é verdade, tá? Eu vou falar porque eu não estou nem com vontade de pregar. Você ia querer me ouvir, amado? Eu prego com ânimo, com alegria, porque eu tenho que dar o exemplo. Se eu não acredito naquilo que eu estou falando, como que alguém que me ouve vai acreditar? Então você, como homem, é da mesma forma. Seja firme emocionalmente. Proteja a sua esposa. Quando ela estiver abalada, abatida, você é aquele que vai vir, vai abraçar ela e vai fortalecer ela, vai incentivar ela. Esse é o seu papel. Existem momentos que a mulher vai ajudar o homem, também acontece. Existem momentos que o homem está abatido e a esposa vai incentivar, vai alegrar o marido, mas de uma maneira natural. O homem, ele deve ser o vaso mais forte. Proteção. Então, em primeiro lugar, provedor, protetor. E para finalizar, o homem, ele deve ser o líder no seu lar. É interessante, quando a gente fala de liderança, ela se resume em comunicação e influência. O que é o líder? O líder, para ser líder, ele deve ter duas características: comunicação e influência, ou exemplo. Você lidera através da sua comunicação e através do seu exemplo. Em primeiro lugar, quando eu falo de comunicação, homem, você precisa se comunicar com a sua esposa. Lembra que eu falei de Adão? Adão não se comunicou com Eva da maneira que deveria. Quem se comunicou com ela? A serpente, o diabo. É muito importante, amados, nós cultivarmos o diálogo dentro das casas, dentro das famílias. É necessário que você tenha interesse de conversar com a sua esposa, de conversar com os seus filhos. Lá em casa tem uma regra, irmãos, e eu sou chato com ela. Quando você for lá, você já sabe dessa regra, tá? Na hora que a gente senta na mesa, irmãos, não quero saber de celular. É regra lá em casa. Pode mexer no celular o dia inteiro também não, mas pode mexer no celular. Mas na hora que sentou na mesa, coloca o celular em outro canto, porque é indelicado, é algo muito feio, a pessoa sentada na mesa, mexendo no celular. Será que não consegue ficar pelo menos meia horinha longe do celular? A gente vê mais as pessoas em restaurantes, em empresas que sentam para almoçar, está um na frente do outro, mas está cada um olhando para o seu celular. Ou seja, estão ali, mas não estão ali, porque está cada um com foco em alguma coisa. É por isso que a mesa, a hora da refeição na família, é um momento tão fundamental. A família, pelo menos uma vez no dia, ela sentar para comer junto, pelo menos na janta, para conversar, para ter esse diálogo, essa comunicação, que o marido, o homem, você é o principal responsável por cultivar isso no lar, para que haja essa comunicação, porque apenas através da comunicação é que você vai conseguir liderar a sua família, influenciar a sua família, ensinar a família. É dever do homem, preste muita atenção, homens, ensinar a palavra de Deus para a sua família. A mulher deve e pode, mas é papel do homem ensinar a palavra para a sua família. Leia comigo 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 14. Aliás, vou ler o versículo 34. 1 Coríntios, quem já leu aí já sabe o que eu estou falando. 1 Coríntios 14, versículo 34, que diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas. Meu Deus do céu, irmãs, o que é isso? Porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Deixa eu te explicar esse versículo aqui, antes de mais nada. Não era nem esse que eu ia ler, mas eu vou explicar. Algumas pessoas pegam esse versículo para dizer que Paulo era machista. Toma cuidado, irmãos, Paulo era homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
Quando ele fala isso daqui, é porque o contexto lá daquela época era um contexto onde as mulheres, elas começaram a se comportar de forma inadequada na igreja, tirando a ordem no culto. Por exemplo, aqui, eu estou falando e os irmãos estão me ouvindo. Lá, as mulheres estavam fazendo que nem a Rebequinha está fazendo aí, ó. Estava gritando, falando, interrompendo. Era mais ou menos isso. Mas a Rebequinha não entende. Agora as mulheres, elas faziam propositalmente, falando na hora indevida e querendo sobrepor a autoridade dos homens que estavam à frente da igreja. Então Paulo vai colocar aqui e lembrar as mulheres que existe uma hierarquia. Mas não quer dizer que as mulheres não podiam pregar, que elas não podiam falar, não era isso. Ele estava dizendo no sentido de que deveria haver ordem no culto. E aí ele continua, no versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Olha só, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Como eu disse, aqui era no sentido de interromper. Como se estivesse aqui, eu pregando e você, não, mas calma aí, o que você está falando aí? O negócio que a mulher tem de ficar em casa, tem que cuidar de filho. Eu não vou ficar em filho e cuidar de... Mais ou menos isso. É a má educação. Então era isso que Paulo estava falando. Mas o que nos chama a atenção, importante para nós aqui hoje, semana que vem eu falo das mulheres. Para os homens, aqui ó. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Então se tem alguém que deve ouvir a palavra e memorizar ela, é o homem. Você vai ensinar a sua família. Ah, mas eu não sou bom de Bíblia, eu não consigo memorizar os versículos. Não é disso que se trata. Você tem que memorizar o essencial. Você deve ter a capacidade de falar com clareza para a sua família o que é certo e o que é errado. Ainda que alguém não goste, ainda que o filho bata o pé, fique nervosinho, mas você como homem deve falar a verdade, deve ensinar a verdade. O papel principal é seu. Ah não, eu mando para a escola, que lá na escola ele vai ser educado. Não, educação é em casa. A escola, a criança vai aprender português, matemática, ciência. Pelo menos deveria ser isso, né? Às vezes eles querem ensinar outras coisas que não devem aí. Mas lá na escola a criança vai para isso. Agora, educação, caráter, isso se aprende em casa, com o pai e com a mãe. Por isso que eu falei pai primeiro. É com o pai e a mãe, os dois, mas principalmente com o pai. O homem é aquele que tem que ensinar o seu filho. Já viu aquela situação assim, o filho está fazendo alguma coisa, aí o pai fala, para com isso não, eu vou contar para sua mãe, hein? Que isso, irmão, toma jeito, irmão. Toma uma postura aí, me ajuda. Você vê quando sua mãe chegar. Meu Deus do céu. Não pode, irmão. Você é autoridade lá, você que tem que ensinar. Você é um homem, é liderança. Ensinar a palavra para a sua família. Isso é fundamental. Então é importante que os homens, nós não podemos cometer o erro de Adão, que permitiu que a serpente enganasse a Eva. É fundamental nós entendermos que é o nosso trabalho ensinar a nossa família, liderar a nossa família. Esse é o papel do homem. Então, quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. E quero dizer para os irmãos o seguinte, amados. Eu sei que cada família tem o seu arranjo, tem a sua forma de viver. E eu sei que eu falei talvez algumas coisas que talvez não é o hábito na sua família, na sua casa. Mas a minha ideia aqui é mostrar o princípio bíblico, ao qual deve ser a base de nossas vidas. Então eu falo para os irmãos aqui, homens, que nós tenhamos essa consciência, de que nós devemos ser o provedor do nosso lar, o protetor do nosso lar e o líder da nossa casa. Essa autoridade está sobre você. Imagine você que lá na sua casa é uma pequena igreja, e lá você é o pastor. Você é o pastor da sua casa. Você é o líder, você é o mensageiro de Deus para o seu lar. A autoridade de Deus está sobre você e sobre a sua esposa. Mas que nós não fujamos da nossa responsabilidade. Quando chegar lá no final da nossa vida, na velhice, quando alguém estiver lá no leito de morte, não vai importar o carro que você tinha, a casa que você tinha. O que vai importar principalmente ali, o que você vai querer ter perto de você, é a sua esposa, os seus filhos, os seus netos. Então é por isso que nós temos que tratar a nossa família como algo principal, primordial na nossa vida. É por isso que eu falei que a essência do homem está relacionada
justamente sobre o cuidado com a nossa família. Isso é ser homem. O homem é aquele que cuida da família. Mas Andrés, eu ainda não sou casado. Então cuida da sua irmã, cuida da sua mãe. Seja obediente aos seus pais. É assim que funciona. Enquanto você não é casado, tem aqui os irmãos ali, um cuida do outro. E honra os seus pais. E quando casar, o homem vai cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido e cuidar dos filhos. Esse é o propósito principal da nossa vida, amado. Preste muita atenção. Não existe sucesso profissional que substitua ter paz e harmonia dentro de um lar. Essa é a maior realização. É a maior obra que você pode ter na sua vida, é a sua família. Então nós, homens, que possamos cumprir o nosso papel de ser homem de verdade, cheios de Deus, capacitados por Deus, para fazer a diferença dentro dos nossos lares. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos criou homens e mulheres, macho e fêmea, tão importantes e tão diferentes, complementares. E que o Senhor nos ajude nessa noite, Senhor. Ajude os homens aqui presentes. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir o nosso papel de ser o provedor do nosso lar, proteger a nossa família, liderar a nossa casa, que possamos cumprir o nosso papel. Senhor, aonde e aquilo que está além de nossa capacidade, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê inteligência espiritual, que o Senhor nos dê a Tua graça, a Tua virtude, para que possamos cumprir o nosso papel, para